Ok. Um agradecimento inicial e 2 reconhecimentos, né? O agradecimento não poderia deixar de ser ao Pacileu por essa oportunidade de a gente vir aqui bater um papo sobre um tema que me é caro, porque eu gosto disso e, quer dizer, lido com isso há muitos anos. Então, fico contente em poder tentar contribuir. E muito obrigado, Pacileu, porque realmente prazer é nosso. O raciocínio metabólico é uma coisa que sempre me atraiu. Os 2 reconhecimentos que eu quero fazer, primeiro a um indivíduo, a uma categoria de indivíduo que são os fisiculturistas, que embora às vezes eles geralmente cometem seus exageros, eu aprendi muito no corpo desses caras, que é 30 anos acompanhando cara que faz musculação, e, enfim e tal. E a gente aprende até as bobagens que eles fazem e tudo mais. Então eu sou muito reconhecido, porque eu acho que eu aprendi na máquina biológica deles como é que rola o mecanismo do trofismo muscular. E quando a gente fala de trofismo muscular, você está falando de trofismo, de hipertrofia e de atrofia. Então, trofismo muscular é o tema que eu prefiro dizer nesse bate-papo, e isso envolve um turnover proteico, ou seja, para que isso aconteça, você tem que ter um turnover proteico para explicar por que da hipertrofia, por que do trofismo normal e por que até da atrofia. O outro reconhecimento que eu quero fazer são alguns veterinários que eu conheço, veterinário cientista, e que, se vocês não sabem, esses caras conhecem às vezes mais de trofismo muscular do que todos nós juntos, talvez. Por quê? Porque eles lidam com o modelo animal e fazem coisas que nós não podemos fazer, certo? Então, a gente vai ver aqui alguns exemplos de hipertrofia, e eles têm muito mais liberdade de estudar um boi, um cavalo, um cabrito, uma galinha em hipertrofia, porque é um animal muito mais fácil de você estudar, muito mais fácil de você fazer uma fístula, estudar o que está acontecendo com as enzimas e tal. E eu aprendi muito com esse pessoal. Antes até de rever essa aula, uma aula que já tenho faz tempo, eu fiz questão de voltar, inclusive, Botucatu, onde eu fiz pós-graduação, e lá tem uma excelente faculdade de veterinário, colado com a de medicina. E tem uns carinhas muito bons nessa questão de fatores de crescimento, nessa questão do desenvolvimento de animais para corte, né? Para corte e para leite também. No fundo, você está falando de proteína, produção de proteína animal. Então, seja para a produção de leite, seja na produção de carne, tá? Seja carne suína, de ave ou bovina, você está falando de hipertrofia. Isso nada mais é do que uma hipertrofia. E esses caras conhecem muito disso. E a gente tem, como eu já disse, essa limitação, porque você não, o máximo que você faz é uma biópsia, que já é um pé no saco, né? Muita gente não admite você fazer uma biópsia, né? Que seria o ideal para você estudar concentração de mitocôndria, para você estudar hipertrofia miofibrilar e tal. Então, eles conhecem mais que a gente. Então, eu faço esse reconhecimento, porque se algum veterinário estudioso estiver escutando a gente, muito obrigado a eles. E aos fisiculturistas também eu agradeço. E assim, então eu gostaria de conversar com vocês sobre, a gente bater um papo sobre o trofismo muscular. Eu dei esse nome para um serviço que nós estamos desenvolvendo, que é o Instituto do Corpo, Body for Life, porque assim, eu acredito que isso satisfaz a minha filosofia de medicina, né? 40 anos de formado naquele modelo antigo de medicina, aquela medicina fatiada que a gente conhece, que trata de doença. Eu não estou mais, francamente, não estou mais para isso. Eu estou para cuidar de saúde, estou para cuidar de performance e bem-estar. Então, por isso, eu achei esse nome adequado. E de cirurgião no início, a médico do interior, há 20 anos eu me dedico basicamente à nutrologia, à nutrição esportiva. Então, eu achei adequado esse nome e esse é o nome do nosso serviço que, se Deus quiser, em breve a gente vai estar inaugurando. E, por falar em corpo, então, a primeira discussão, ou a primeira... Eu gosto de uma polêmicazinha, né? Então, estamos gravando essa aula em respeito e em consideração aos ausentes, até para que eles também possam participar.
Uma das coisas que me atrai numa conversa é a questão da polêmica. E eu gosto de polemizar com o Pacileu. Essa polêmica é a polêmica do bem, ou seja, se há uma diferença que a gente pode tirar no sentido de equilibrar o negócio, né? Então eu percebo que às vezes há uma predileção mais por fibra 1, uma predileção mais por fibra 2 e tal, e eu gostaria de estar no meio, quer dizer, procurando o caminho do meio. Se o nosso corpo tem mais ou menos a metade de fibra 2 e fibra 1, falando isso de modo geral, mas elas podem se variar lá. Então por que a gente não buscar um corpo que traduzisse melhor que fosse o corpo que estivesse no meio do caminho, que nem é um franzino e que nem é um bombadão. Então acho que Michelangelo tem a resposta para nós, né? Então eu botei corpo, qual corpo? Né? O cara é um renascentista que fez um dos melhores e mais, eu acho, né? Desculpa, mas eu considero as melhores pinturas, e eu presto muita atenção nessa... de onde esse cara tirou, qual foi a inspiração de fazer um corpo que não é gordo, não é magro, não é de maratonista, nem de ultramaratonista e não é de fisiculturista, concorda? Esse cara, para mim, ele está no meio, para mim ele é o corpo, né? Ele estudou proporcionalidade, para mim eu acho que o artista que mais estudou proporcionalidade do corpo foi esse cara. Então, assim, eu começo a dizer o seguinte: entre fibra 1 e fibra 2, eu prefiro o caminho do meio. Acho que todos nós devemos treinar aerobiamente e devemos treinar anaerobiamente, ou seja, nós temos que ter musculatura e também temos que ter capacidade respiratória e temos que ter capacidade oxidativa, temos que ter mitocôndria. Então, esse caminho me agrada, e eu acho que agrada muita gente, porque você não... Então, essa polêmica, eu busco trazer com isso aqui o caminho da simetria. Então, esse é um outro cara que, para mim, ele não é gordo nem é magro, quer dizer, ele nem é fisiculturista, nem é gordo e nem é atrofiado, né? E o vitruviano, é a expressão do sujeito que estava preocupado em buscar um corpo na simetria, né? Então, essa é uma primeira consideração. Eu uso como minha referência, em 2000, com 50 anos de idade, eu fui fazer pós-graduação no Seminutri, né? Centro de Metabolismo e Nutrição Aplicada ao Exercício Físico. E aí a pegada lá é o seguinte, era um curso muito interessante que é Nutrição, Medicina, Atividade Física aplicado à saúde pública, né? Esse curso ainda existe, é um curso bem interessante. E eu gostei disso, é o do Burini lá, do velho Burini, que anda meio adoentado e tal. Então eu uso isso como referência de uma formação que eu recomendo, eu acho interessante para quem gosta dessas coisas que a gente faz, daquilo que a gente está buscando. Bem, eu começaria dizendo que muitas coisas do que a gente vai ver passa por mecanismo de fosforilação, por exemplo, a enzima AKT, e pelo mecanismo de sinalização, que outra coisa não é senão as sinases de ativação da vida. Então, para botar a máquina para funcionar, a maquinaria para funcionar, o som é mais ou menos um isqueiro pegar fogo. Ou seja, o que uma vela de ignição faz num carro? Se não fazer o contato e gerar a faísca para o carro pegar. O que um isqueiro faz se não você acender alguma coisa? Todo o nosso metabolismo, de um modo geral, né, ele passa por fosforilação, passa por ativação para tudo que nós vamos ver de degradação proteica, de síntese proteica, para falar do que a gente vai ver aqui hoje, né? O resto do corpo, o Pacileu sabe melhor do que eu, o resto não existe. Acho que uma maquinaria biológica que funcione sem mecanismo sem as sinases, né? Ativando uma enzima inativa, ativando uma proteína e fazendo aquilo, né? Bateu na membrana, ativou PI3, e ativou AKT, e ativou mTOR, foi lá no ribosoma e mandou fabricar uma proteína. Então, tudo começa com um mecanismo de ativação. É
o Fiat Lux, quer dizer, haja luz, né? Então você acendeu um mecanismo que começa na membrana e ou vai para o núcleo, ou vai para o citoplasma, e o resultado disso, ou no nosso caso aqui, vai ser quebrar a proteína, proteolizar a proteína, ou sintetizar a proteína. Isso troço começa com um mecanismo de fosforilação, certo? E são as sinases que fazem, as importantes sinases que fazem esse mecanismo. E por falar em sinase, essa enzima AKT, que é uma enzima que ela atua em terminais de serina e treonina, sempre que tiver um Kzinho pelo meio, deve ser uma quinase da vida, uma sinase de ativação, né? E esse vermelhinho representa, então, são enzimas, são sinases, muito importante nesse mecanismo de ativação. Então, a membrana está aqui, alguma coisa externa, algum hormônio, algum ativador, algum mecanismo externo atua nisso aqui, né? E isso acaba acendendo, então, essa enzima, que pode ser importante, no caso da AKT, no mecanismo de sobrevivência, na síntese proteica, na proliferação, né? No metabolismo da glucose, na neurociência e outros mecanismos. Então, para nós que somos médicos, não estamos pretendendo ser bioquímico, né? Acho que não é bem a nossa intenção, mas assim, para ver a importância daquilo que o Bacillus se dedica com muito mais profundidade, porque, enfim, é a opção de se dedicar mais a isso, mas para a gente que não vai ser bioquímico, o básico seria assim, essas sinases realmente são muito importantes. E aí, quero crer que, eu ainda não conheço bem todos os exames, aliás conheço muito poucos, todas as possibilidades de organix, de que no meio desse metabolismo aí você vai pintar um ácido orgânico, vai pintar uma molécula aí que o mecanismo dela não rolou, então você vai de repente poder detectar isso lá no organix, em algum metabólito, você vai poder achar esse negócio, né? Mas enfim, sem sinase a coisa não vai rolar, né? Bom, a minha paixão por proteína vem desde quando, em 1983, eu criei a primeira proteína de alto teor no Brasil, tenho esse prazer de dizer isso. Proteinato de cálcio foi um produto que eu criei, e naquela época só tinha isso, não tinha whey, não tinha nem proteína de clara de ovo, não tinha mais nada. Então é uma paixão antiga. E para dizer o seguinte, que proteína vem da palavra protos, que quer dizer primeiro, e só em 1838 foi conhecido, foi estudado realmente. A Bíblia já fala de gordura, fala de mel, não fala de açúcar, mas fala de mel. Mas as proteínas, até 1838, elas não eram conhecidas e não são citadas na literatura antiga, na história antiga. Então, esse Gerhard Mulder, Johannes Mulder, foi o cara que pela primeira vez começou a estudar. E ele estava certo quando botou esse nome proteína, porque é impossível raciocinar a maquinaria de hormônio a todas as estruturas, proteínas estruturais, enzima, proteínas carregadoras de corpo, no processo de transcrição, na tradução, o colágeno, o músculo. Quer dizer, a proteína é importantíssimo, né? É muito importante. Então, esse cara estava certo quando ele propôs a palavra prótons para dizer que a funcionalidade do corpo passa por ligações peptídicas. Impossível não passar por ligações peptídicas. O músculo esquelético é o maior, eu botei depósito entre aspas, porque na verdade não existe estoque de proteína, é um pool dinâmico. Mas eu chamo de depósito de moléculas de proteína, porque 40% do peso, se você considerar um cara com 20 a 22% de MC jovem, ele vai ter 40% do seu peso em proteína. E 60% de todas as proteínas do corpo são proteínas, elas estão no músculo esquelético. E aí, eu sou criacionista, creio em Deus, mas não posso duvidar que existiu um processo de evolução. Então, as proteínas dos coacervados ao grande cérebro, nós dependemos de proteína, né? Gostando ou não gostando, a gente tem que entender que foi o consumo de proteína animal que nos trouxe a um cérebro de 1.450 centímetros cúbicos. E hoje, com esse mesmo cérebro, nós estamos repensando, né? Porque essa proteína animal está nos dando doenças crônicas degenerativas não transmissíveis e nós temos que voltar. Então temos que voltar ao consumo de vegetais. Mas foi com o consumo de proteína animal que nós chegamos a esse grande cérebro de 1.400 centímetros cúbicos.
Então, eu brinco que todas as estruturas, elas têm um chassi peptídico, um chassi proteico, um chassi nitrogenado, para funcionalidade, né? Quando a gente pensa em carboidrato, nós estamos pensando em fonte de energia. Nós pensamos em gordura, nós pensamos em um baita tecido hormonal que produz um monte de citoquinas, mas que é fonte de energia também. Quando a gente pensa em proteína, nós estamos pensando em coisa estrutural, nós estamos pensando em coisa funcional, né? Neurotransmissores, hormônios, os movimentos, né, dados pelos músculos, a fosforilação, tem sempre um terminal de aminoácido aqui, uma serina, uma tirosina, que vai fazer isso funcionar. E as citoquinas também, sejam as inflamatórias, que explicam o mecanismo de sobrevida, sejam as anti-inflamatórias, que explicam a longevidade, né? E já digo desde já que outra coisa que às vezes a gente valoriza demais o ômega 3 e desvaloriza demais o ômega 6. Quer dizer, nós precisamos, num processo agudo, do processo inflamatório, precisamos muito de ômega 6. E no processo crônico, a gente precisa de muito mais de anti-inflamatório para um processo de longevidade. Quer dizer que o equilíbrio desse negócio, segundo uns 4:1, segundo outros 3:1, segundo outros 10:1, mas enfim, é importante levar em conta esse equilíbrio, né? E aí eu começo dizendo então dos benefícios de uma massa muscular magra, benefícios de tecido muscular. E aí eu estou falando de tecido miofibrilar mesmo, estou falando de tecido sarcoplasmático, estou falando de tecido de massa muscular magra, né? Primeiro é que ele aumenta a taxa metabólica basal. Ora, isso é interessante, né? Para emagrecer e para manter a saúde. Então, estudos publicados no Clinical Journal demonstraram que se você cria 1,3 kg de massa muscular magra, nós conseguimos aumentar a taxa metabólica basal e 7% da necessidade de calorias em 15%. Isso quer dizer que um adulto que ganhe mais massa muscular magra gasta mais caloria durante todo o dia, o que contribui para a saúde, performance estética e perda de peso. O desenvolvimento de massa magra também favorece o funcionamento do intestino, né? Após 3 meses de ganho de massa muscular magra, um estudo publicado no Medicine and Science, daquele lá do American College of Sport Medicine, né, mostrou com aumento de velocidade de 56% no transverso intestinal, caminho do alimento desde a boca até o intestino. Aumentar a velocidade desse processo melhora o funcionamento do intestino e previne o risco de câncer coloretal. Bom, também reduz a pressão arterial. A massa muscular magra a gente deveria ver como motor do corpo, né? Motor do nosso organismo, formado pelo tecido muscular e consome grande parte de energia do nosso corpo. E aí, mecanismo de EPOC, que é uma coisa muito discutida, mas eu acho que já há um consenso de que a prática, por exemplo, de exercício de resistência, você aumenta o seu consumo de oxigênio no pós-exercício, né? E só para a gente combinar aqui terminologia, em inglês, resistance, quer dizer, resistência é sinônimo de musculação, treinamento de força, treinamento resistido ou contra-resistido. Endurance é sinônimo de exercício aeróbio, oxidativo, né? Porque às vezes é uma confusão de terminologia. Então, musculação, treinamento resistido, contra-resistido é sinônimo. E endurance é sinônimo de treinamento aeróbio, né? A massa muscular magra também é um dos marcadores biológicos de saúde mais importantes do nosso corpo. Ela pode nos indicar se estamos saudáveis ou não. Até propus para o Pacileu que um dia ele deveria inventar um marcador bioquímico, no caso, de massa muscular magra. Não sei se já existe, mas se não existir, nós vamos criar o marcador Bragança-Pacileu, que é o seguinte: como é que nós... Claro, se você fizer uma bioimpedância, se você fizer um DEXA, se você fizer até mesmo uma tomografia, você vai saber se o cara qual é a massa muscular dele. Mas será que um dia nós não vamos descobrir um marcador que vai dizer, se você juntar, estou chutando aqui, um PCR multiplicado por um TGO, por um TGP, né? Quer dizer, uma coisa que fosse bioquímica para dizer, putz, esse cara tem saúde, porque a massa muscular dele é interessante, né? Mais alguns benefícios de ter uma massa muscular desenvolvida: independência física e social. Uma pessoa sem massa muscular, ele está enfraquecido, ele fica o quê? Perde o equilíbrio fácil, a autoconfiança ele não tem, ele fica sem autoestima, prevenção de lombalgia. Claro que quem tem uma musculatura na goteira costal, ele tem uma coluna mais ereta e ele vai sentir menos lombalgia.
E a musculação é um suporte para todas as modalidades esportivas. Há uma piada, uma brincadeira que se diz o seguinte: se o Pelé, hoje o Pelé, se voltasse no tempo, ele provavelmente ia perder para muito cara que tem mais musculatura. Por quê? Ele tem o futebol arte e hoje, além do futebol arte, você teria que ter o futebol força e explosão. Então, não se admite mais um clube de esporte que você não tenha lá um departamento de treinamento de força, né, equilibrado com condicionamento cardiorrespiratório. Bom, o que seria então um marcador biológico? Né? Usado para diagnóstico, para identificar risco de doença ou determinar sua progressão, para acompanhar e monitorar no tratamento. O marcador biológico funcional pode ser uma célula, no caso uma célula muscular, uma fibra muscular. Lembrar que uma célula muscular é uma fibra muscular, não é nem miofibrilo, nem é fascículo e nem é músculo. Uma molécula, um metabólito, por exemplo, então, detectado pelo Organix, eu coloquei aqui, né? Um gene ou uma enzima, um hormônio. Então, a nossa proposta, o que eu proponho é que, então, essa célula muscular de desenvolvimento seja importante para isso. Que relação tem a massa muscular com o sedentarismo, a massa gorda e as doenças crônico-degenerativas não transmissíveis? Num período em que nós vivemos de transição epidemiológica, ou seja, eu em 75, quando me formei, a gente não estava tão preocupado, quem é do meu tempo aqui sabe, a gente não estava muito preocupado ainda, porque infarto ainda era um negócio até meio mal explicado, em 75. A gente estava mais ainda preocupado com doença infecto-contagiosa, certo? A transição epidemiológica te leva de doenças infecciosas para doenças crônico-degenerativas não transmissíveis, que é o foco do nosso negócio. Quer dizer, a partir do neolítico, né? Exatamente. Então, quer dizer, nós estamos hoje preocupados com esse assunto. Então, isso toma uma importância muito grande. Por quê? Se o homem vivia, no tempo de Getúlio Vargas, ele não vivia mais que 53 anos, não tinha nem tempo para ficar velho para ter uma doença crônico-degenerativa. Então, hoje nós estamos muito mais preocupados com isso aqui. Então, essa massa magra passa a ter uma importância muito maior, né? Então, o aumento da massa muscular magra traz inúmeros benefícios para a nossa saúde, com a diminuição dos fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, osteoporose, câncer e diabetes. Acho que não há dúvida quanto a esse assunto, né? Bom, e aí a gente não escapa de falar de balanço nitrogenado. Quando você tiver que parar, você me avisa aí. Eu fiz cirurgia, em geral, e você sabe, não sei se alguém também fez cirurgia aqui, mas a gente aprendeu em clínica cirúrgica que você tinha que se preocupar com o balanço nitrogenado pós-cirúrgico, ou seja, se o sujeito vai com pós-cirúrgico, no pré-cirúrgico a gente já olhava isso, né? Se ele vai desnutrido pós-cirúrgico, ele não vai cicatrizar uma ferida, certo? Por isso que eu coloquei lembrete, né? Balanço nitrogenado positivo no pós-cirúrgico. Então eu me lembro muito bem dessa aula, né? Que tinha uma aula de você analisar e às vezes você recomendava aminoácido parenteral, né? Caro, para burro e tal. Então, a relação entre a síntese e a degradação vai nos dar um balanço nitrogenado, né? Que difere significativamente entre tecidos e células, né? Tem tecidos com muito mais tecido intestinal, a velocidade intestinal, por exemplo, é muito mais rápida, o sistema imunológico é muito mais rápido, outros tecidos são mais lentos, né? E que atende o princípio da homeostase em face dos estímulos externos. Então, se eu tenho um estímulo externo para fazer uma mudança, por exemplo, um exercício de alta intensidade, então eu vou fazer muito mais breakdown, eu vou quebrar mais, para depois fazer síntese, né? Porque isso aumenta a proteólise e diminui a síntese na fase inicial, e depois aumentar a síntese. No período de recuperação é o inverso, claro. Depois que eu fiz o exercício, fui para o repouso, aí eu vou fazer mais síntese do que proteólise, né? Então aqui alguns exemplos. Endurance aumenta a capacidade oxidativa de enzimas. Exercício de resistência, que é a mesma coisa, musculação aumenta a síntese miofibrilar. Então esses são estímulos externos, né? De acordo com o estímulo externo, eu vou desenvolver ou mais enzima ou vou desenvolver mais massa muscular, né? Então isso aqui é uma reflexão, né? Se você pode ler esse texto, pode agradecer ao Homo erectus ou outros nossos ancestrais que aprenderam como fazer duas coisas, comer carne e cozinhar seus alimentos. Esses avanços funcionais levou a evolução ao Homo sapiens, né? O mesmo cérebro que hoje está revendo os inconvenientes dos excessos da carne vermelha e da doença crônico-degenerativa. Mas eu acredito que foi esse consumo que levou a esse desenvolvimento, né?
Então aqui estão essas evidências, aqui tem um site, National Academy of Science, e eu sei que isso soará horrível para os vegetarianos, mas a carne foi que nos tornou humanos, segundo Domingues Rodrigo. E essa é a evolução, né, de 600 centímetros cúbicos para 1.400 centímetros cúbicos. O consolo que nós temos é que isso aqui sabe pensar mais que esse aqui. Se esse sabe pensar mais, ele tem que pensar que ele vai ter que corrigir a alimentação dele, porque senão ele está fufu, comendo tanta porcaria, comendo tanto hambúrguer, tanta coisa. Quer dizer, então, felizmente, a capacidade do cérebro aumentou, para que a gente possa rever a nossa comida de hoje. Mas foi graças a esse jeitinho carinhoso aqui de caçar animal, né? Jeitoso, isso foi que nos deu sobrevivência para a gente chegar aqui. Bem, então, dentro disso, a temática seria, então, o trofismo muscular esquelético e as suas consequências, através do turnover de proteína, né? E trofismo por quê? Porque a intenção aqui não é um bate-papo sobre hipertrofia, nem sobre bodybuilding, nem fisiculturismo, embora cada um tenha sua opção, eu respeito e tudo bem. Mas, para dizer que o trofismo compreende da hipertrofia miofibrilar a atrofia muscular, passando e compreendendo também o que a gente chama de uma hipertrofia sarcoplasmática ou hipertrofia metabólica. Então, nós entendemos que isso, há um consenso, a gente vai ver aqui um sujeito que eu respeito muito, um americano, e no Brasil, José Maria Santarém, e que cunhou o seguinte, resolveu determinar, conceituar assim, hipertrofia mesmo que o fisiculturista procura, que quem cuida de gado está procurando, que quem cuida de porco, galinha para vender a carne do bicho, eles estão procurando essa hipertrofia aqui, certo? Que é estrutural e que é genética e é também de adaptação de demanda, quer dizer, ela é demanda dependente. E também entendemos que está, entre aspas, a hipertrofia metabólica ou sarcoplasmática, que seriam as proteínas sarcoplasmáticas, enzima, lipídio, carboidrato, água, que é de adaptação e de demanda. Dos modos dependentes, quer dizer, depende da modalidade esportiva. Dependendo da modalidade esportiva que eu faço, eu vou fazer mais hipertrofia metabólica ou sarcoplasmática, ou eu vou fazer mais hipertrofia miofibrilar. Aqui uma atividade de endurance está mais para cá. Aqui uma atividade de ferro, de treinamento de força, está mais para cá. Agora, o bacana de tudo, a maior importância disso tudo é conhecer aonde que esse negócio entra no sedentarismo, no desuso e na doença crônica degenerativa. Há o prejuízo de um sedentarismo, o prejuízo de uma doença crônica-degenerativa e o desuso na atrofia muscular com todos os seus prejuízos, com todo o estrago que isso causa na saúde, na performance, no bem-estar, enfim. Então, aqui eu coloquei como consequências, porque temos aprendido com esses veterinários que eles estão, hoje é possível fabricar um porco com um teor de carne e uma capa de gordura super, hiper fina, certo? E eu, particularmente, não tenho problema com porco, certo? Primeiro que eu não sou judeu, mas não sou praticante de religião judaica. Então, e acho que seria até o melhor bicho para a gente estudar no laboratório, mas como ele é maior do que rato e camundongo, a gente estuda camundongo. Mas as consequências são, por exemplo, uma capa de gordura menor e menos ômega 6, por exemplo, e menos gordura de modo geral, menos triglicerídeo de modo geral, né? Então essas são as consequências desses estudos, desses desenvolvimentos. Esse assunto é muito importante porque hoje você produz uma galinha com fatores de crescimento e que não são esteroides obrigatoriamente, com menos gordura, com mais carne. O Brasil exporta para 150 países, por exemplo, e é o principal fornecedor de carne de frango para 40% do frango do mundo vai daqui. E aqui depois eu quero mostrar umas diferenças, porque eu fiz questão de ir atrás dessa questão de ômega 6, então quero mostrar umas diferenças e que eu acho que já é produto desses estudos, desse desenvolvimento científico, desse desenvolvimento técnico que eles fazem, né? Bom, olhando um músculo, do osso ao miofilamento, passando pelo músculo, aos fascículos, isto aqui é uma fibra, é uma célula muscular, né? Quer dizer, quando você fala de uma célula muscular, isto é uma célula. Então, isto aqui é uma célula, que tem célula satélite, que tem mionúcleo e que tem as miofibrilas. Então, isto é que é uma célula muscular.
isso que precisa ficar guardado. Essa é a unidade, quer dizer, que a unidade funcional é o sarcômero, que é isso aqui, né? Quer dizer, isso aqui é o sarcômero, que vai de uma linha Z a outra linha Z. Isto é um sarcômero. Aqui está a miosina e aqui está a actina. Então, actina, né? Titina, essas proteínazinhas que seguram a estrutura. Isto é o que a gente chama de uma unidade morfofuncional. E a unidade celular é essa aqui. Então, quando você fala de uma unidade celular, então aqui dentro você tem tudo o que teria que ter dentro de uma célula, né? E os mionúcleos e as células satélites, tudo mais. Então, não dá para falar em desenvolvimento muscular se não começar pelo osso e não terminar pelo miofilamento. Quer dizer, não existe músculo sem apoiar numa estrutura que é o tendão e que é o osso. Então, hoje não vamos ter tempo para isso, mas o ideal de falar de trofismo muscular é falar do osso à miofibrila. Porque você vai ter que ter tendão reforçado, você tem que ter osso de boa calcificação e você tem que ter toda uma estrutura para segurar, enfim, uma hipertrofia. Então, mas hoje o tema é a gente falar de turnover protein. E aí, para explicar o movimento do músculo, eu fiz uma brincadeira, que é o seguinte: eu imaginei para entender a actina e a troponina, imagine que cada gominho desse aqui é uma troponina, e aqui dentro você teria a actina, e aqui a tropomiosina correndo aqui fora. Aqui. Então, essas proteínas, elas se interagem com a miosina. É muito bonito se eu conseguir rodar um filmezinho que tem aí, se ele rodar, né? Para mostrar como é que é o movimento muscular. Isso foi um tema que, muito tempo, eu gosto de estudar isso, de entender como é que uma cabeça de miosina interage, aí tem cálcio na parada, até paz e tal, como é que ela interage para o movimento. É uma coisa encantadora, porque movimento é vida, né? A gente brinca que caiu, está vivo, né? Mexeu, está vivo. O movimento é vida. Eu queria entender como é que acontece o movimento muscular. E então eu imaginei o seguinte: um sujeito subindo num pé de coco, que eu chamei de homomiosina, ele faz o papel inverso, né, com homomiosina, porque a miosina é que escorrega na actina, mas é como se ele estivesse subindo nos gominhos de troponina, entendeu? Para fazer o movimento, ele está fazendo o movimento contrário, tá certo? Então, é assim que acontece o deslizamento da actina na miosina. Então, a cabeça da miosina, as cabeças de miosina, são proteínas globulares ligadas a uma proteína fibrosa, são proteininhas fibrosas, né? E que tem uma cabecinha globular. Elas atarracam aqui na troponina, né? Essas troponinazinhas que não estão bem ilustradas aqui, porque isso aqui é actina, essa que está em volta aqui é troponina, e tropomiosina, e aqui estaria faltando uma troponina, que são aqueles gominhos lá. Então o fato é que essa cabeça de miosina agarra aí, segura, e enquanto uma solta, a outra agarra e vai fazendo o movimento. É uma coisa bonita. Então a miosina caminha, né? Caminha e faz aquilo que a gente conhece por contração muscular, seja concêntrica, seja excêntrica. É uma coisa bem bonita realmente. Então essa cabeça, aqui está a actina, né? Aqui a tropomiosina, e essas cabecinhas aqui de troponina, e a cabeça da miosina, isso aqui é uma cabeça de miosina agarrada no... Né? Ela vai, através do cálcio, e vai fazer esse negócio andar. Vamos ver se a gente consegue ver isso. Aqui de novo a estrutura muscular, do músculo até o miofilamento. Né? Bom, ficou meio perdido os e-mails aqui, nós vamos ver o filminho aqui, mas às vezes eu sou ruim para organizar o negócio. Dizer o seguinte, que a gente só é possível saber de todas essas coisas hoje, que em 1975 era impossível, porque nós não tínhamos biologia molecular naquele tempo, e nem tínhamos a genômica e nem as ômicas de modo geral, proteômica, metabolômica. Né? Hoje foi falado aqui pelo Pacide, eu reforço que Celcilim é muito importante para você ver, por exemplo, se você quiser ver uma ilustração de AKT ou PKB, que é a mesma coisa, das fosforilases e tal, ver como é que esses mecanismos moleculares, coisa linda e tal, que isso não existia em 75, né? Mas esses facilitadores do conhecimento são muito interessantes para a gente entender
hoje, essas coisinhas que a gente entende mais a fundo, né? Atletas do Futuro é um serviço do professor João Bosco, um parceiro nosso. Se olhar na internet, está lá, Atletas do Futuro. E ele faz estudos de genômica. O que ele faz lá no Unifesp? Ele estuda crianças para saber o potencial, se essa criança mais tarde, se esse cara vai ser bom para rugby, para futebol, para levantar peso, através de predominância de fibras musculares, enzimáticas e tal. Ele faz um estudo muito bacana lá de proteômico metabolômico, né? Mas enfim, então esse é o filminho. Vamos ver se a gente consegue rodar esse filme. Espera aí, volta. Como é que faz? Será que se a gente apertar aqui, vai? Pronto. Atentem com uma coisa interessante. Vamos ver se vai rodar. Clica aqui, tá. Quer essa bola levantada? Tá precisando de um fone? Não, é a luz. Olha, gente, você consegue ficar de bem? Não, em qualquer lugar vai. Se não rodar, porque o arquivo... QuickTime não disponível. Olha, o filmezinho é muito legal. Mas enfim. Consegue aí? Por quê? Porque não tem o programa do... Ele mostra uma quitina deslizando na mesa. Enfim. Bom, então, falando de hipertrofia metabólica, por exemplo, o depósito de gordura. Depósito de gordura, entremeando uma fibra muscular, seria um mecanismo para explicar então o crescimento muscular, que foi o motivo da nossa polêmica saudável, né? De dizer que isso então é o que a gente chama de hipertrofia metabólica. Da mesma forma, o glicogênio que explicaria uma hipertrofia metabólica, mas não é miofibrilar. E essa proteína que não é miofibrilar, ela explica 30% das proteínas, né? Que são as proteínas sarcoplasmáticas, explicando um aumento de volume metabólico. Então, tão importante quanto compreender a parte estrutural lá de dentro, é compreender por onde, inclusive, transita nos túbulos ter o cálcio, para ir lá sem cálcio e sem ATPase não vai ter contração, né? Então, essas proteínas, junto com os componentes de água, gordura, glicogênio, elas é que explicam, então, o crescimento, a hipertrofia metabólica. E é muito importante, né, essa hipertrofia metabólica, junto com a água intracelular. Então, certas proteínas, glicogênio, creatina, fosfato creatina, são dependentes, porque cada creatina carrega 2,4 de água, então isso explica o enturgecimento, a turgência de uma célula, que não é dado só pela hipertrofia muscular, mas a hipertrofia muscular é o que explica, porque ali você tem 60% das proteínas são miofibrilares, né? E aí, levando em conta que a gente já sabe que o músculo tem 75% de água, né? A hidratação, por isso mesmo, é muito importante. Lembrar que os 3 R's, reidratar, recarregar e reparar as microlesões. Então, quer dizer, reidratar é com água ou uma bebida hipotônica ou isotônica. Para alguns, hipotônica funciona melhor do que isotônica. Hipertônica, que não é o caso. Recarregar com carboidrato, até para mecanismos de supercompensação, através de glicogênio sintetado. Com creatina também. E o reparo de microlesões, aí é crescimento miofibrilar. Aí é supercompensação tensional e funciona por homeostase de demanda. Então, há uma microlesão e é preciso reparar essa microlesão. Então, fusão de célula satélite com mionúcleo, e aí vamos que vamos e vamos fazer isso aumentar, né? Os fatores de hipertrofia. Por que o músculo cresce? Hipertrofia, que entenda, não superhipertrofia. Relativamente, se o sujeito está atrófico, qualquer desenvolvimento muscular que ele fizer é hipertrofia, porque está mais do que ele tinha, né? Então, entenda essa hipertrofia aqui como um trofismo muscular, um desenvolvimento muscular.
A menor degradação é um dos grandes estímulos para o músculo crescer. Quer dizer, se eu parei FOXO, por exemplo, que é uma enzima muito importante, que é a responsável por degradar tudo isso aí, junto com calpaína e as enzimas que vão fazer proteólise e tal, se aquele negócio é amansado, se aquilo é refreado, então eu tenho menor degradação e eu vou fazer desenvolvimento muscular. Então começa que esse já é um grande negócio, quer dizer, parar um mecanismo de degradação já é um estímulo para reverter o processo, porque turnover é isso, é muito dinâmico, é um dependente do outro, e é tão dependente que um funciona estimulando ou funciona freando o outro, é muito interessante. Outro mecanismo é a sobrecarga mecânica, então quer dizer, não tenha dúvida, sobrecarga mecânica, o exercício é o melhor estímulo para o músculo crescer. Sobrecarga mecânica, né? E por isso que você mede isso em 1 RM, por exemplo, e para saber o que tipo, como é que você vai dosar isso aí, tanto 1 RM ou 1 RM, enfim. Então. Os hormônios, os fatores neurais, as citoquinas, as células satélites, os nutrientes, principalmente os aminoácidos, e os fatores de crescimento. Lembrando que os principais moduladores são os aminoácidos e a insulina. São os principais moduladores de todo esse negócio aí. Quer dizer que sem aminoácidos disponíveis, sem insulina, não vai, né? Bom, e aí lembrando dos tipos de fibras musculares. As fibras musculares, elas são nada mais, nada menos do que isoformas de miosina. Então, dependendo da isoforma de miosina, nós vamos ter uma fibra 1, fibra 2, 2X e por aí vai. Então, quer dizer, que o que muda são o que muda é a cabeça da miosina. Então, a forma da miosina. Aqui você tem uma predominância de fibra oxidativa, fibra 1, né? De demanda e ou genética. O cara nasceu com uma predominância de fibra tipo 1, ou a demanda de tanto correr, de tanto fazer exercício aeróbico, exercício oxidativo, ele acaba desenvolvendo fibra contração lenta, né? Bom, o determinismo genético é a influência epigenética. Então, quer dizer, tanto temos coisas originadas como uma influência epigenética, né? As isoformas puras, quer dizer, geneticamente falando, nós temos isoformas puras em ratos e humanos. Então, formas puras, porque vocês vão ver que a gente nem sempre temos formas puras. A fibra 1, 2A, 2DX ou 2X e a 2B são formas puras do rato. Humanos, forma pura é 1, 2A e 2B. A fibra 2B é também denominada 2DX, e é interessante que houve essa discussão com o Pacileu, e eu fui ver direitinho por quê que mudou o nome. Porque a velocidade de contração é semelhante de ratos, e porque o gene que daria origem a ela, que é o MHC2B, embora esteja presente em humanos, sua expressão é pífia, quer dizer, quase não se expressa, né, em humanos. Então, por isso que ela é chamada 2DX. A expressão, o que vai expressar? De acordo com a predominância genética. Então, a gente vai expressar ou 1C, ou 2C, ou 2AC, ou 2AD, ou 2DB, se no genoma você tem mais MHC1 do que MHC2A. São detalhes que não interessam muito. Mas só para saber por que é que muitas vezes você expressa mais uma 2AC, uma 2AD e tal. Porque no genoma você tem mais isso, porque isso aqui está no gene. Isso aqui está na expressão, no fenotipo. Então, se você tem mais isso do que um MHC2A, você vai expressar um C. Então, por aí vai, né? E aí acaba... Só um pouquinho, aquilo é um códon. Isso. É um códon. Então, quando você se tem, você... Você chama códon. Então, a MHC é um códon, que faz parte de um pedacinho de 3 bases nitrogenadas do gene. Né? Se você expressa mais isso aqui do que esse códon, a sua expressão final vai ser essa, né? E aí, o rato acaba tendo 10 tipos e os humanos acabam tendo 7 possibilidades. São apenas detalhes. Isso depende de hormônio, de idade, de carga, de microgravidade e tal. Mas os humanos, então, teriam 1C, 2C, 2AC, blá, 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 e os ratos teriam 10 possibilidades. Então, bom, o turnover proteico, ele é essencial para a vida, embora seja energeticamente ineficiente. É um processo essencial para a vida, mas energeticamente ineficiente. É um negócio muito caro metabolizar proteína, seja para quebrar ou seja para sintetizar.
E é por isso que a gente usa esse argumento, inclusive, no processo de emagrecimento. Porque para você metabolizar a proteína, você gasta 30%, quer dizer, de cada 100 gramas de proteína que o sujeito come, 30% do valor calórico já é gasto para metabolizar ela mesma. É um argumento para perda de peso. Então, energeticamente é um processo ineficiente, mas é essencial para a vida. Né? É esse processo de turnover dinâmico que fornece aminoácidos, tanto no jejum quanto nas interrefeições. Né? E que esse processo tem uma sabedoria de eliminar polipeptídeos com erro de tradução ou de transcrição. Se a transcrição estiver errada, ou se a tradução lá no ribossomo estiver errada, ele elimina, quer dizer, que só, né, vai aproveitar o que é bacana. Né? Então, isso faz parte do turnover. Bom, é também através do turnover proteico que você, na hora de você mudar uma isoforma de miosina, por exemplo, você mudar uma fibra de 2x para 2A, né, com treinamento de força, é ela que faz isso, né, que é esse turnover que dá isso aí, que faz essa degradação e vai para onde então a demanda está pedindo. Você está treinando mais aerobicamente, então você vai de 2x para 2A. Ela dá a flexibilidade das enzimas conforme a demanda. Então, de acordo com a demanda, você vai ter mais enzimas oxidativas, menos enzima oxidativa, mais calpaína, menos calpaína, mais calpastatina, mais AKT, mais PI3K e por aí vai. E ela é responsável pela regulagem fina do metabolismo de aminoácidos e proteína. E regula a homeotermia em mamíferos, quer dizer que manter essa nossa temperatura quentinha, gostosa de 36,6 é mantido também pelo metabolismo do turnover proteico. O turnover proteico, ele varia de tecido para tecido, célula para célula. Por exemplo, no sistema imunológico, ele é rápido, né? Ele é mais rápido. E isso é importante para a manutenção do pulso. Na pele, a renovação também é rápida. Você tem uma certa renovação rápida de célula, o turnover é mais rápido. No intestino, da cripta ao ápice do intestino, você leva 4 dias, é um processo relativamente rápido de renovo, né? Renovando. Isso é uma degradação e que não é aleatória. Esse negócio está programado em algum lugar do nosso genoma lá, está programado, isso não é aleatório. Então, o processo de turnover ele varia de tecido para tecido. Né? Uma expressão boa para a gente guardar seria a remodelagem, quer dizer, o remodeling, que seria, na verdade, turnover é uma remodelagem. Por quê? Porque primeiro que para você fazer síntese, você começa com a degradação. Para você sintetizar, você precisa começar quebrando. Quem comanda tudo isso aqui é a degradação. Então, para você fazer uma remodelação, você dá uma desmanchada no barraco, aproveitando às vezes as mesmas vigas e reconstruir do seu jeito. Reconstruir segundo o seu genoma, segundo o estímulo que está havendo. É um estímulo anaeróbio? É um estímulo aeróbio? Qual é o estímulo que está rolando aí? Então, por isso que essa palavra aqui é muito interessante. É uma remodelagem muscular. Né? Bom, e aí eu queria fazer então esse reconhecimento aos caras da agricultura, da pecuária que estudam isso, a cadeia produtiva da carne, né? Que estudam muito isso, como é que você vai fazer hipertrofia. A hipertrofia e o turnover interessa também o treinamento muscular, tanto de animal quanto humano. E interessa também na questão da atrofia muscular, na fome, no diabetes, no SUS, no HIV, no câncer, na sarcopenia, com as suas consequências. Diminuindo a força, a resistência, aumentando a resistência à insulina e transformando fibra 1 em fibra 2. E o mecanismo da hipertrofia. São coisas que estão envolvidas, então, no turnover de proteína. Então, está aí esse mundo da hipertrofia no mundo animal. O que esses caras estão buscando desenvolver aqui? Nada mais, nada menos do que proteína. Eles estão querendo desenvolver aqui é músculo mesmo, é miofibrila. Né? E isso eles sabem, francamente, eu acho que eles sabem mais do que médico, porque esse modelo animal facilita a vida deles. Né? E aí, vejam vocês que interessante, né? Quer dizer, você tem cruzamentos industriais para gado de corte, para animal de corte, por exemplo, para hipertrofia e menos gordura, que é interessante. Então, botei aqui alguns exemplos, no caso do frango, raças para bom desempenho de peito,
e coxa. Né? Então, raça Ross misturado com Master Gris, e aí você, por exemplo, né, você mistura duas raças e esses frangos vão sair com menos gordura e com mais proteína. É bem interessante isso aí, né? E, observação, cortes isentos de W6, de ômega 6, né? Então, isso é um detalhe bem interessante. Bovino, clássico no nosso país, que é cruzamento de zebuíno com gado europeu, né? Então, o gado zebuíno tem carcaça grande e o gado europeu tem precocidade. Então, por exemplo, você mistura o Nelore com o cimental. Você vai ter um gado com mais carne, com mais proteína, e isso dá mais lucro para os caras, você vai exportar essa carne. Misturar Santa Inês com Durper, eu já fiz essa mistura no meu sítio, é uma coisa bem interessante, né? Santa Inês é um cabrito, é um baiano, vem da Bahia, e o Durper vem da Austrália. E aí, esse Durper é um bicho grande, esse cara aqui ele é cachudo, ele é grandão e tal, você vai ter um bicho lá bem interessante. No suíno também, você mistura lá White com outro bicho, com o chinês lá, você vai ter isso aqui muito feito lá no sul do país, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, e aqui estão exemplos de promotor do crescimento. Como é que esses caras fazem isso? Né? Esse ractopamina, usado, por exemplo, em suíno, é um ativador de receptor beta-adrenérgico, né, que vai se acoplar à proteína G. A ractopamina modifica o padrão de sinalização para menor teor de gordura e desenvolvimento muscular. Pô, nada mais do que hipertrofia, certo? Há uma contestação, uma discussão se isso é saudável, se não é saudável. Isso não é esteroide, é um beta-adrenérgico. Né? A discussão está no ar, enfim, mas é como os caras estão, via beta-adrenérgica, fazendo estímulo, sinalizando para hipertrofia. Um estudo interessante, 2012, estudando essa ractopamina, isso está bem disseminado por aí. E um dos benefícios desse negócio é diminuir o ômega 6, que é importante, né? Precursor de eicosanoides via araquidônico. Então, só para recordar o que é um ômega 6 e o que é um ômega 3. Né? Então, 18,2 é ômega 6, 18,3 é ômega 3. Aminoácido de cadeia linoleico é ômega 6, o linolênico é ômega 3. Linolênico ômega 3, linoleico ômega 6. E esse desenvolvimento muscular, ele vem acompanhado com isso aí. Isso aqui é outra coisa que não sei se vou fazer rodar. Eu não queria que meu neto acreditasse que galinha dá em pé de árvore. Né? Eu levei lá no sítio para ver uma galinha, mas não sei se roda. Não sei se roda isso aqui. Foi só para mostrar para ele que era uma galinha, né? Bom, acho que não vai. Então tá aí. Faço aqui uma homenagem ao Brasil. O Brasil vende aproximadamente 40% da carne de frango exigida pelo mercado mundial. Isso é bem interessante e com a característica de caipira, que é uma variedade criada pela Embrapa, que é a galinha caipira. Né? Estamos exportando para 150 países. E aqui, assim, quando outro dia você perguntou lá, mas o frango e tal, eu falei, depende do pedaço. Eu fiz questão de ir no taco e eu acho que isso aqui já é produto dessa criação mais tecnológica, de buscar bicho mais com menos ômega 6, né? Então, existe uma tabela da TACO, que é da Unicamp, de 2011, onde você tem o teor de ômega 6 em frango e seus derivados. Então, eu ressaltei, por exemplo, no frango, na coxa sem pele cozida, 1,10%. Aqui eu ressaltei alguns outros detalhes. Frango, fígado cru, 0,38. Frango, coxa sem pele, 0,80. Frango inteiro sem pele, 0,92%. Frango, peito, 0,80. Agora, interessante, ó. Frango, peito sem pele cru. Não tem ômega 6. Então, esse nós podemos recomendar. Não, ali o que é aquele 18 para 2? Entendi. Aqui? O que é 18 para 2? Isso é onde tem a dupla ligação, né? Esse é o ômega 6, né? No carbono. Só a ligação do carbono. Esse é o ômega 6. Então, o frango, por exemplo, a sobrecoxa sem pele cru 1,6. Então, assim, o peito de frango sem pele,
a gente deve recomendar. Agora, se você vai fritar ele numa gordura ruim, aí já estragou, né? Mas, em princípio, ele não teria problema. E aí, a título de comparação, eu peguei um dado do Inmetro para comparar, por exemplo, nozes e castanhas com esse teor. Por exemplo, fui nas nozes. É interessante, mas é importante ver a proporção. Uma noz, a noz verdadeira, né? Ela tem 38% de ômega 6. 38% de ômega 6. Só que ela tem 4 para 1 ômega 6 e ômega 3, quer dizer que está equilibrado. Estaria equilibrado. Então, mas para dizer o seguinte, ó, uma noz tem 38% de ômega 6. O frango tem traço. O pedaço que tem mais tem 1,8. Então, assim, só para a gente rever esse caso. A noz, que é essa noz aqui, é um equilíbrio perfeito entre o ômega 6 e o ômega 3. Então, assim, o que eu quero chamar a atenção é que mais importante do que analisar só o ômega 6 é analisar realmente a relação. Agora, os óleos poliinsaturados, milho, girassol, soja e tudo, esses estão carregadíssimos de ômega 6 e não tem nada de ômega 3. Então, ali está o desequilíbrio realmente, né? Mas por que lá no frango não tem a relação? Só tem o ômega 6? Eu não fiz questão de ir atrás do ômega 3, mas é possível até que ter a relação, né? Peraí. Mas é possível até que a gente... Vamos ver, aqui para frente é capaz de ter. Vamos ver, ok. Quer dizer, mas você vê, o peito de frango é traço, quer dizer que não tem nada. Não tem nada de ômega 6. Mas vamos ver se aparece aqui. Então aqui, quem quiser depois ver isso aqui, é muito interessante, a tabela TAC, Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, da Unicamp. E aqui tem toda a relação, aqui são os... Aí tem o frango? Aqui tem. Vamos ver. Aqui são os ácidos graxos não insaturados. Aqui estão os ácidos graxos. Aqui estão os ácidos graxos poliinsaturados. Então aqui você tem ômega 6, 18,2, aqui você tem ômega 3, correto? Isso. Ômega 6, ômega 3. Aqui está o número do alimento, que ele está numa outra tabelinha que vem. Mas eu ressaltei aqui, por exemplo, o 587 é a amêndoa torrada. 587 é a amêndoa torrada. O 587, vamos ver quanto ele tem de ômega... A relação. 6. Vamos ver a relação, muito pobre, né? Ó, de ômega 6, ele tem 18 ou 16? 16,7. 16,7 e bolinha de ômega 3. Vamos pegar a castanha de caju torrada, 588. Tem 8% de ômega 6 e bolinha de ômega 3. Semente de gergelim. Vamos pegar o gergelim, 593. Tem 22% de ômega 6. Quer dizer que se a gente for por esse raciocínio só de analisar ômega 6, você não come gergelim, pô. Peraí, Vai comer deixa eu fazer a gergelim. continha aí, peraí. É 22 por... 22 por 0 bolinha, 0,16. Peraí, deixa eu só fazer a conta para ter ideia. É. Dividido por 0,16. Nossa, vai dar Deu 86 para 1. 86 para 1. Quer dizer que Muito desequilibrado. se a gente analisar só o dado puro, eu acho que aí que tem o bom senso recomenda o seguinte: nós temos que aumentar o ômega 6 na nossa dieta de um modo geral. Eu acho que é isso que temos que fazer mesmo, de um modo geral. Né? Você tem informações sobre a semente de linhaça? Ela está aqui. Semente de linhaça, vamos procurar ela aqui. Tremoço, soja, por exemplo, a soja, dependendo de como ela for, coco, gergelim, vamos para frente. Linhaça, aqui ó. A linhaça, você perguntou da semente? 594. Ele Então não vamos tem. lá. Eles falam que é 4 para 1, né? Que também é bem Ó, balanceado. 594. A linhaça, que é o 594, ela tem 5. Olha, putz, é o contrário, galera. Fantástico. Rica em ômega 3. Tá, 4 para 1. A relação. 4 para 1. Não, 4 para 1, só que é inverso, né? Sim, inverso. O certo Quatro, seria- né? 1 para 4. Então tá aqui, ó. A linhaça é um baita de um fornecedor de ômega 3, né? Fantástico. Põe o frango aí para eu ver o ômega 3. Linhaça, aqui ó, linhaça é o 594. Vamos ver outro caso aqui. Pupunha. Né? Pupunha. Pupunha, por exemplo, 596. É. A pupunha, 596. Você tem fede nem cheira, né?
Mas 2 para 0,08 dá quanto? Qual é a proporção? Eu vou fazer a conta. 0,28 para 0,08. 2,8. Não, é 0,28 para 0,08. 0,28 para 0,08. 3,5. Uma boa proporção, né? Uma boa proporção. Pinhão cozido. Até um bracinho. Só para lembrar, então, o que é oleico? Oleico é 18,1, Tá. linolênico 18,3, na dupla ligação. Né? Ah, cadê o frango? Na tabela taco. Lá atrás a gente já viu. Não viu? Vimos? Não tinha ômega 3. Não tinha ômega 3, não tinha tudo. Vamos ver se está aqui. Não tem. Feijão. Peito, feijão preto. A gente pode entrar não tem. O ômega 3 é pobre, deve ser pobre. Não, só para ver quanto ele tem de gordura. Não, Qual gordura ele gordura tem? você tem. Gordura Não, está qual? aqui. Você quer o total de gordura? Não. Ômega 6? Ômega 6, ômega 3, insaturada, saturada, eu quero saber quais as gorduras que ele tem. Não, aí. Precisava da tabela taco. Tá. Para cá, você volta um pouquinho lá no Brasil. Acho que o coco talvez seja o mais equilibrado. O coco. Volta lá. Não, acho que é mais. Aqui. Mais um pouquinho. Aí, ó. Tabela O taco. coco cru. Vamos ver o coco cru. 590. Tabela taco. 590. Não, ele Só tem ômega 6. não tem nada de ômega 3. Não tem nada de ômega 3. O Bom, coco é MCT, né? Tem, entre eles tem o MCT, Entre eles tem o MCT. bom, tem que fazer um merchandising, né? Uma propagandazinha de whey. Isso é uma fábrica de proteína, né? Isso é uma fábrica de proteína. Nossa. Bem americano. Você vai saber quantos litros de leite essa vaca deu. E de 70. whey, inclusive, né? Que airbag. De whey, inclusive. Essa vaca produziu 216.893 quilos de leite, porque leite é medido em quilo. Né? Esse cara ganhou esse prêmio, o Rick Paterno, da vaca Smurf. Ela produziu tudo isso aí, ela ganhou o Guinness World Record. A grande fábrica de whey. Bom, entre outros interesses da hipertrofia, animais atléticos, né? Um cavalo esportivo é um animal proteico, um animal atlético. Bom, e aí a gente entra no capítulo do interesse médico no assunto, que é a atrofia muscular. Então, uma perna mais atrofiada, as duas não estão lá essas coisas, mas leva a crer que essa aqui está mais atrofiada. Né? E aí, é importante a gente guardar, para quem ainda não tem intimidade com esse assunto, a Fullhead Protein é uma família de proteína, que o negócio dessa família de proteína é, nesse caso aqui, você tem de FOXO, FOXE, FOXN proteína. Essa Fullhead, no caso aqui FOXO, a função dessa proteína é detonar o negócio, é fazer atrofia. Tá? Então, ela que faz a sinalização de transcrição. Lembrar que como que uma proteína é sintetizada? Primeiro, processo de transcrição lá no DNA, que fende o DNA, né? E aí você transcreve a notícia no RNA-M, né? Mensageiro. Depois você leva essa mensagem para o ribossomo, RNA de transporte, e vai traduzir essa mensagem. Então você transcreve a mensagem para depois traduzir a mensagem. Então essa FOXO, porque se sabe que ela é agente de atrofia muscular, porque ela estimula uma transcrição de destruição. Quer dizer que a expressão dela é uma expressão de destruição. Então, se a gente já guardar isso aqui, já é começo de... Amanhã, por exemplo, o Pacílio descobre lá um metabólito que vai explicar o mecanismo de atrofia. Não sei, existe alguma coisa hoje para explicar? A Fullhead Protein, ela faz parte da sinalização da insulina também. Também. Não, ela faz parte de um monte de coisa. Então tem muito trabalho falando sobre alteração
nessa transcrição da FOCRI de diabetes. Diabetes? Diabetes e câncer. Não, ela está metida, assim como a KT também está num monte de Ela faz parte, Atrofia, né? então, ela faz parte do sinalizador da tirosina quinase. Né? Então ela está tanto envolvida em câncer como está envolvida também na... Bom, eu só sei que nesse caso aqui, para mim, ela é um fator de transcrição do mal. Oi? Detrimental. É um fator do mal. Fork hit. Fork hit protein. Fork hit, é gatilho, é um estilingue, é um gatilho. Fork hit. Fork hit protein. Hit de calor, não? Não, de cabeça. Fork hit. Cabeça de estilingue. Fork hit. Fork hit. Hit de cabeça. Fork Head, fork head. Fork head. Bom, trofismo nas modalidades esportivas. Tanto fibra 1 quanto fibra 2, nós estamos falando de desenvolvimento de trofismo muscular. Né? Bom, aí, completando isso então, que o Passinho já falou aqui, veja só. A proteólise é mais sensível que a síntese às pequenas mudanças nos níveis de insulina plasmática dentro de sua faixa fisiológica. Embora não completamente esclarecido, onde diverge no sistema de sinalização de insulina da via para a regulação da síntese e da degradação. Quer dizer, tem muita coisa que a gente ainda não sabe direitinho, né? Ainda não está completamente esclarecido, mas a proteólise é mais sensível que a síntese. Bom, então, como dito lá atrás, os dois fatores muito importantes na turnover é a insulina e os aminoácidos. Então, eles coordenam o processo. E aqui eu ressaltei uma frase que é assim: se o ribosoma não conversa com o proteosoma, porque uma coisa fabrica e outra coisa detona, deve existir um link entre os dois, deve existir como é que eles se entendem? Esse link são os aminoácidos, que tanto é substrato de síntese como é substrato de degradação. E também a insulina nesse processo, e os aminoácidos desempenham um papel fundamental na síntese e degradação. Então, segundo, esse é um cara que estudou muito esse assunto, então ele acha que o link entre a fábrica de proteína e entre a usina de degradação, que são os que é a insulina e os aminoácidos. Alimentação e turnover é quando a hipertrofia é o resultado de menor degradação. A gente já viu lá atrás, né? Quando você tem menos degradação, é um dos fatores que você tem hipertrofia. Com a alimentação contínua, não houve mudança na síntese de proteína corporal, mas, em média, uma queda de quase 50% na degradação. Quer dizer, com a alimentação contínua, um processo de alimentação contínuo, normal, você teve uma queda de 50% na degradação. Quer dizer que isso é o que vai explicar, que vai facilitar. Você não teve um aumento absoluto, mas teve um aumento relativo de síntese, porque a degradação diminuiu. Bom, aqui quero apresentar um sujeito que é meu objeto de admiração. Dr. William Kramer, um cara que, às vezes que eu frequentei o American College of Sport Medicine lá nos Estados Unidos, então ele estava sempre lá, enfim, está até hoje lá, faz parte do board lá do American College. Esse é o cara que estudou hipertrofia no Brasil, no mundo, e assim, que eu acho que para mim é o que mais entende hipertrofia. Então, a hipertrofia do músculo esquelético depende do predomínio da via de síntese, claro, sobre a via de degradação. O overtraining é um exemplo onde isso acontece e os inconvenientes, que a gente vai ver. Por isso, a carga de treinamento de musculação deve ser sempre prescrita adequadamente por profissionais de educação física preparados. Não exceder na dose de exercício necessária para provocar o predomínio da via da síntese de proteínas sobre a via de degradação. Por exemplo, uma carga de treinamento enfatizando as ações excêntricas de uma forma inadequada pode produzir uma resposta inflamatória muito grande, produção de TNF-alfa e interleucina 6, maior do que o necessário para que haja um predomínio de síntese. Né? Então, assim, você sabe que se você tiver um poço, você pega uma corda e você vai segurar o cara descendo no poço. O que desgasta mais um músculo?
trazer o cara para cima ou ir segurando ele descendo? O que mais desgasta o músculo? O exercício concêntrico ou o exercício excêntrico? É o exercício excêntrico. Esse é que produz fator inflamatório, interleucina 6 inclusive. Então, tem caras que querem treinar, aí já é um detalhe de musculação, de treinamento, assim, quer treinar muito tríceps, quer treinar muito musculatura excêntrica, e ele não sabe mal o que ele está fazendo. Né? Quer dizer, ele devia equilibrar concêntrico com o exercício excêntrico. Né? Então, ele dá um exemplo de como você fazer uma coisa errada, e isso é overtraining. Né? Da mesma forma que a gente vai ver aqui um exemplo de exercício aeróbico também de overtraining. Né? Então tá aí, um exercício que predomina mais o exercício excêntrico, você vai acabar, e esses fatores aqui são fatores que vão lá para a membrana e vão ativar a força e vai ferrar a bicicleta. Né? Sabe-se que o fator de necrose tumoral, o TNF-alfa, age inibindo a síntese de proteína, pois ativa fatores que inibem fosfatidígenos, que é a PI3K, né? Inibindo consequentemente a via AKT-mTOR, né? AKT também chamado de PKB. Isso é overtraining, com predomínio da via de degradação. A inativação de AKT pode permitir a ativação da via FOX, a via que vai arrebentar tudo lá. Então, esse é um cara que eu respeito. Dá uma voltadinha lá, só para dar uma recordada, que TNF-alfa, interleucina 6, eles usam que via de sinalização? Tirosinoquinase, a mesmo do receptor da insulina, mesmo do receptor de GF1. Então, isso aí são vias de sinalizações do receptor de GF1. É o mesmo da insulina. Então, você vê que é tudo a mesma via de sinalização. Que no tecido muscular, ela age assim, que no outro tecido é cancerígeno. Quando você risca o isqueiro, você está riscando o rabo de uma tirosina. Você está ativando um terminal de tirosina, né? Então, os terminais de insulina e esses são tirosinoquinase, de fato. E que você pode ativar o receptor de insulina sem insulina. Como? Com o estímulo físico. Isso. Esse é o cara. Esse é um cara que vale a pena. Eu botei ali o cara. Esse é o cara, se você quiser aprender de hipertrofia, pode ir atrás, que o cara é bom da boca, como eu chamo. William Kramer. William Kramer. Pescador, convidei ele para pescar aqui no Mato Grosso, uns anos atrás. Gosta de pescar, gente boa. O jeitão do Hemingway. Ele e o Jack Folix, são os dois caras. Esse é um grande evento, se alguém quiser fazer medicina do esporte, recomendo fazer isso, pelo menos ir lá umas 2 vezes na vida. Para mim, eu acho que é um dos melhores eventos do mundo, e a publicação deles é muito forte. São os livros, alguns dos livros do William Kramer, né, sobre treinamento de força, fisiologia do esporte, fisiologia do exercício. E no Brasil, esse é o cara que eu respeito. Zé Maria, Dr. José Maria Santarém Sobrinho. Esse site aqui eu recomendo, treinamentoresistido.com.br. Esse é um cara também no Brasil, né, e é discípulo de William Kramer. E eu sou discípulo desse cara aqui. Bom, aqui, sem muita complication aqui, mas assim, só para lembrar que para fazer essa estrutura, para fazer um sarcômero, então um sarcômero, lembrando, vai de uma linha Z a outra linha Z. Essa é a unidade funcional de um músculo, né? Com a sua miosina aqui, com as suas actinas aqui, com as suas titina por aí, com as suas outras proteínas, alfa-actina, titina e tal. Para fazer isso aqui e para destruir isso aqui, ou você vem por essa via de síntese, ou você vem por essa via de degradação. Essa é a via de degradação, a via FOX, O, e essa é uma via de síntese, né? PI3K, fosfatidioinositol 3-quinase, e essa via de sensível fosforilada em serina e treonina, e com ativação de mTOR, e por aí você vai chegar numa síntese. E essa é a via de destruição. Os mecanismos externos, por exemplo, no caso de GF1, um exemplo de estímulo de GF1, e aqui os contrários, né? TNF-alfa, leptina, miostatina. Então isso explica o FOX no centro da parada, e aqui a T aqui mais ou menos no centro da parada também, né? Então, serina, treonina, quinase ou PKB, proteína quinase B, é um outro nome que se dá.
Mas assim, sem a pretensão de querer explicar detalhe por detalhe, mas dizer que existe uma via de síntese e existe uma via de degradação. Isso é o turnover. Isso é dinâmico, isso está sempre se movimentando, né? Dependendo do tecido, né? A sinalização ocorre no núcleo. E o FOXO da família Fructose protein é o fator de transcrição para a degradação. Então, a regulação da degradação de proteína pelo fator FOXO atua no núcleo da célula, alterando a expressão dos genes responsáveis pela atrofia muscular. Bom, como aqui uma publicação importante da FASEB, né? Então, se você inibe FOXO, você garante massa muscular mesmo sem exercício físico. Interessante. Como é que você inibe a FOXO? Se você nocaute de expressão. Nós vamos ver aqui um exemplo aqui de nocaute de AKT1. Você tira o gene que produz ela, você dá um nocaute nela. Então, a inibição da família de fatores de transcrição de Isso é experimental. experimental, né? Posso a insulina. A A insulina aumenta a atividade da forreta. Como também falta o slide anterior, foi muito legal aquele slide. Esse é o slide da insulina, tá aí, tem isso também. Isso. O anterior. Esse aí, né? Por exemplo, a vitamina D disputa o mesmo receptor da bioestatina. Então, a vitamina D é um ligante que inibe a miostatina. Olha que coisa maravilhosa. Né? Inibe a miostatina. Porque ele é um ligante que disputa o meu receptor. E outra coisa interessante é que a leptina aumentada aumenta a atividade da forrina. Então, quando você tem tecido adiposo, se altera... Se bem que aqui ela está mostrando Não era? ela está Aqui, mostrando a inibição. Isso. A inibição ou... Inibição. Ela tá mostrando Então eu vou a inibição. corrigir o que eu falei. Porque aqui nem sempre Aqui é degradação. é degradação ou inibição da degradação. A Porque leptina você pode... inibe. O que ela mostra aqui é que ela inibe a degradação. Então, isso se você... Agora, a tiver- TNF-alfa, claramente ela estimula, né, O NF-kappa. o fator de É necrose. que você tinha comentado que o lado de lá aumenta a degradação. Isso, o lado esse de cá- lado aqui de degradação. Isso. Você pode estimular ou inibir ele, né? Então, mas aí a leptina, que pelo que eu estou entendendo aí, ela aumenta a degradação. Bom, vamos É o que está desse lado aqui. Vamos ó. conferir depois. É. Vamos conferir. Aumenta a degradação. Principalmente a resistência. A gente tem que pensar em receptor, né, na leptina. Quando você tem uma expressão aumentada do receptor de leptina, você aumenta a degradação. Pronto, eu corrigi o que eu falei. Quando você tem uma atividade do receptor de insulina aumentado, você aumenta a degradação pelo mecanismo de Forkhead. Tanto é que eles relacionam muito essa expressão com insulina. Com diabetes. Como é que você pode atuar, inclusive, no câncer e na sepsis, se a gente consegue dar um tranco nessa enzima, né? Então, isso pode ter... É provável que essa descoberta seja relevante para qualquer doença, condição ou estilo de vida, que leve à perda de massa muscular, incluindo a inatividade voluntária. Então, importante depois a gente ir mais fundo e tal. Bom, aqui um exemplo típico de autofagia, um estudo bem bacana, em uma revista confiável, que é a revista do American College, né? Onde você pega as maldades que faz com o rato lá, né? Você pega rato, bota para correr e você vai matar esses ratos com 30, com 60, com 90 e com 120 minutos, e também ratos no repouso, rato em repouso. E vai estudar o objetivo do estudo foi caracterizar a proteína muscular esquelética, a quebra dessas proteínas e os marcadores dinâmicos mitocondriais em diferentes pontos de um exercício de endurance, né? Então pega esse rato, bota os ratos para correr e você vai aumentando a velocidade, começa com 10 metros por minuto, depois você vai aumentando meio metro por minuto, durante 40 minutos e tal, e depois esses ratinhos correm até a exaustão. E aí depois você vai analisar esses fatores, né? Esses fatores de FOX, esses fatores de degradação, isso analisando o músculo de contração lenta durante o exercício, né? E aqui está o resultado, né, desse estudo, né? Então essas enzimas
Os caras foram fundo mesmo, né? Estudando serina, treonina, esses marcadores de fosforilação, porque você é com um aminoácido marcado que estuda essas coisas. E na urina você estuda metilhistidina 3-metilhistidina 3. Então, esses resultados estão de acordo com uma regulação de quebra, é um gatilho para quebrar a proteína através de FOXO3 e não conheço essas enzimas, né, desses caminhos enzimáticos, né, e após ativação da PK. ADP, ATP e AMP, né, adenosina monofosfato, né, que nasce, né, por ativação de AKT, mTOR, e por você inibir isso. Quer dizer que se você inibe isso aqui, você inibe a síntese, né? E aí, além do mais, sugerem que a fissão, houve um aumento da fissão mitocondrial e não houve alteração da fusão, né? Quer dizer que você juntou, houve reprodução de mitocôndria e não houve fusão de mitocôndria durante o exercício, né? Esse marcador, você conhece ele, Pacilhão? Foi detectado com esse marcador. Esse marcador é LC3B2. Mas será que é igual em humano? Você trabalha em rato, né? Não conheço. Então, depois seria interessante. Falou também aqui de um marcador Myrofusion 2, que eu não sei se tem a mesma aplicação, né? Eu anotei isso aqui até para te perguntar se a gente tem marcador autofágico em humanos, quer dizer, quando o cara está fazendo autofagia com jejum prolongado, correndo demais, fazendo ultramaratona. Então fica aí o desafio para você responder para nós aí quais seriam os marcadores de autofagia. Porque deve existir marcador de autofagia, né? Uma revista interessante, Curitiba, mostrando vias de sinalização na atrofia muscular no treinamento resistivo, né? Fez uma revisão. O objetivo dessa revisão é relatar os achados mais recentes dos artigos publicados nos últimos 10 anos, bem como alguns estudos clássicos que permitem construir o conhecimento atual sobre a molécula de sinalização intracelular envolvida na atrofia muscular, induzida pelo desuso e na caquexia, assim como os efeitos terapêuticos, treinamento de força, treinamento contra a resistência, musculação, sobre essas vias de sinalização. Então, estudaram esse negócio aí e viram que... Né? Bom, aqui aquelas trincas de nucleotídeos que o Pacilhão comentou, né, que são os códons que codificam, né, uracila, guanina, a insulina e o pool de aminoácidos desempenham papel fundamental na síntese e na degradação. Aqui é a fábrica de proteína no ribosoma, né? Então, a síntese de proteína que se dá aqui. O custo energético de se fazer síntese de proteína é muito alto, né? Até 90% do que está acontecendo naquela célula, quando está havendo síntese, é gasta para fazer síntese, né? E a proteína tem o maior efeito termogênico, 30%. 100 gramas de proteína que a gente come, 30% é para o seu metabolismo, né? Avaliação de síntese e degradação. A síntese é com um aminoácido marcado e a degradação com 3-metilhistidina urinário. Isso já tinha sido comentado pela aula do Pacilhão. Bom, os nucleotídeos, uracila, adenina, guanina, e como é que faz toda essa transcrição, as tríadezinhas e tal, acho que não é o caso. Então, aqui como é que se... pool de aminoácidos tem repouso e ativo. Estou dando uma adiantada aqui porque a hora já está indo embora. A célula satélite e a resposta hipertrófica a estímulos fisiológicos e hormonal, né? Então, a musculação, ativação e proliferação de células satélites com metaxia e fusão com os mionúcleos. Então, há uma fusão de células satélites com mionúcleo e isso vai dar hipertrofia, né? Estiramento é outro estímulo, né? E a testosterona também, que aumenta o mionúcleo, aumenta a célula satélite, são estímulos de hipertrofia, né? Bem, aqui, então, a hipertrofia, você tem aqui uma célula não treinada, e aqui uma célula previamente treinada, foi previamente treinada. Essa célula treinada
primeiro treino, o primeiro programa de treino, há uma fusão da célula satélite, né, célula quiescente, que ela se funde com o miolúcleo. E isso leva à hipertrofia. Se esse cara se para de treinar, é o cara que parou de treinar, então ela volta àquela condição anterior dela. Ela pode voltar a ser isso aqui, daqui e voltar lá, né? Ou pode voltar diretamente aqui. Então, são um mecanismo de como que o importante aqui é a stem cell fusion, quer dizer, aquela célula, se fosse uma célula embrionária, célula satélite, né? Como ela se funde com o miolúcleo para fazer fusão celular. Aqui os estímulos, desde um sono bom, andrógenos ou fatores de crescimento, nutrição e o exercício, né, que vai provocar hipertrofia. Tem muita coisa envolvida aqui e tal, mas enfim. O exercício, o próprio exercício pode provocar fator inflamatório, que no momento agudo é bom. São esses fatores inflamatórios que vão detonar, inclusive, o processo de breakdown e que depois vai para a síntese. Isso vai provocar emitor, AKT, PKB, que é a mesma PKB, AKT, né? E essa enzima aqui, mamália, não me lembro o nome dela, uma outra quinase aí. Então isso aqui vai levar, no fundo isso vai levar à síntese proteica. Síntese proteica, né? Então, são coisas que depois a gente pode, quem quiser mais detalhes, né? Então está aqui, GF1, estimulando PI3K, AKT, mTOR, síntese proteica. Então, desuso, HIV, sarcopenia, câncer, são atrofias, né? Fatores de trofismo, então a gente já viu isso lá atrás, a menor degradação, fator de anabolismo. Vias de sinalização, AKT, calcineurina, Mammalian Activated Protein Kinase, né? A miostatina e a célula satélite. Adaptabilidade da fibra muscular no tipo, no tamanho e no metabolismo. O músculo é um tecido altamente responsivo, né? Que responde tanto para exercício aeróbico como para exercício anaeróbico, né? E a modulação, e faz a modulação energética e é um fator de vida, né? O maior tecido do corpo, massa isenta de gordura. O metabolismo do tecido muscular é o principal fator de homeostase bioenergética ao modular a mistura combustível. Quer dizer que já vimos aqui que dependendo do tipo de exercício, você vai queimar mais gordura, ou vai queimar mais proteína, ou vai queimar mais carboidrato, e se não tiver nada, ele vai comer proteína também, né? E aqui um pensamento que eu digo, movimento é igual a músculo, músculo é igual a contração, contração é igual a proteína é igual a vida. Tanto na locomoção quanto na respiração, que são os dois fatores de vida. Sem proteína, sem contração muscular, você não faz isso. Bom, como é que tudo isso acontece? Tudo começa com uma clivagem do DNA, replicação do DNA, RNA polimerase, transcrição, tradução, síntese proteica no ribossoma. E aqui, o RNA então traz, certas coisas são descartadas, então lembra que daquele descarte, o que vai para a tradução é o que interessa, aqui é uma divisão, splicing, e aí o que vai para produzir lá no ribossoma é o que interessa. Então o turnover proteico tem essa função, né? Ele copia, transcreve, mas não é tudo que ele transcreve que ele traduz, né? Que interessante, né? Então está aí o ribossoma fabricando proteína. Bom, aqui para encerrar, então lembrando que os aminoácidos são muito importantes, junto com a insulina, né? Mas são muito realmente importantes. E dentro dos aminoácidos, a leucina ocupa um papel muito importante. Tá? Há um consenso que de 1,2 a 1,7 por quilo por dia de proteína, segundo o American College, segundo a American Diet Association, segundo a Associação de Dietética do Canadá também, estão dando essas quantidades. Quer dizer, que isso aqui é interessante, né? Então, os que regulam, então, AMP ativada, Mammalian Activated Protein e mTOR, que vai, no fundo, ativar essa S6K1, que é lá no ribossoma que vai fabricar a proteína, né? Aqui experimentos de AKT, quer dizer, botando um rato para fazer musculação, e aí você, treinamento de força que leva IGF-1, que leva AKT, mTOR e GSK3B. Então, muito interessante.
Aqui, por exemplo, como é que você, num rato, você faz um nocaute para AKT1 e o rato fica atrofiado, não cresce músculo, não tem fator de crescimento, não tem esse estímulo aqui para fazer síntese proteica, então ele não tem AKT1. Aqui, de novo, os fatores que dão hipertrofia, dão síntese, né? E aqui fatores negativos para regulação de mTOR. Operação desmanche. Como é que é a operação desmanche? Ou desregulação. Quer dizer que dependendo do nível de insulina, IGF-1, T3, T4 e glicocorticoides, então pode ser fisiopatológico, pode ser doentio ou fisiológico, então isso vai ativar a degradação miofibrilar. 60% dessas proteínas, então, são miofibrilares, então vão ativar o sistema calpaína. Calpaína vem de cálcio e papaína, a junção dos dois deu a palavra calpaína, que junto com calpastatina regula. Calpastatina facilita a hipertrofia, calpaína detona tudo, né? Então ela é uma protease que ataca actina, miosina, tinina, nebulina, tropomiosina, porém ela não chega a liberar aminoácido. Para liberar aminoácido tem que entrar no sistema de proteosomas, que continua o processo, e para receber isso aqui, isso tem que ser ubiquitinado, né? Tem que estar com ubiquitina para terminar o processo, tá certo? A avaliação, então, é com aminoácido marcado e a degradação com 3-metilhistidina. Bom, o sistema calpaína, acho que ele é o que faz o desmonte inicial, vai e degrada a proteína, depende de cálcio. Calpaína, regulado com calpastatina na síntese proteica, esses detalhes e tal. Então está aqui. Uma fibra muscular, um sarcômero, né? E aí o processo de destruição começa com a calpaína. A calpaína desmancha esse negócio tudo, isso vai para o proteosoma depois de ubiquitinado, e lá então vai ser detonado até aminoácido. E aí você faz a destruição. A calpaína começa o serviço e o proteosoma liquida a fatura. Como é que faz essa questão dessa degradação? Qual é a velocidade? Dependendo do N-terminal, se aspartic, arginina, leucina, lisina ou fenilalanina, a meia-vida disso é 2-3 minutos. Se a alanina, glicina, metionina, serina ou valina, meia-vida é 20 horas. Se segmentos ricos em proteínas, prolina, glutamina, serina e treonina, são rapidamente degradados. A velocidade de síntese proteica, por exemplo, um animal de 100 dias é 7 vezes mais rápido que o último, que é 230 dias. Um animal de 30 dias, 5 meses mais rápido que o anterior. Quer dizer, quanto mais novo o animal, mais síntese proteica. Tanto que uma criança prematura, sadia, ele tem uma velocidade de síntese 2,5 mais rápido que um adulto. Uma criança desnutrida, mais veloz, tem maior velocidade de síntese também, né? Bom, resumo da ópera. A degradação comanda o espetáculo, o remodeling. A síntese sustenta o processo. A médio e longo prazo predomina a síntese, se estimulado e nutrido. Se tiver aminoácido, tiver insulina, os demais fatores de crescimento, tiver estímulo, então você vai no longo prazo ter síntese. Os hormônios sinalizam a operação, as enzimas executam o serviço. Elas é que viabilizam tudo isso, né? Consenso. Hoje em dia há um consenso de 15 a 20 gramas de proteína de alto valor biológico, mais 30 gramas de carboidrato complexo, imediatamente, depois que você para o exercício, é capaz de promover turnover em 1 hora. Né? Bom, para isso teria que ser uma proteína de alto valor biológico. Como é que você mede isso? Através da digestibilidade da proteína corrigida, né? Do score de aminoácido corrigido pela digestibilidade de proteína. Então, o ovo, whey, caseína, soja e quinoa são essas proteínas consideradas como tais. Né? No pós-prandial, em repouso, maior turnover de proteína, há um maior turnover de proteína com menor oxidação quando você compara isso com carboidrato e com ácido graxo livre. Bom, aqui um consenso que é o seguinte: assim como a gente fala em aquela proporção lá de valina, leucina e isoleucina, 4:1:1 ou 4:2:2, a gente fala hoje o seguinte: 5:2,5 para 2,5. 5 de caseína, 2,5 de soja e 2,5 de whey. Essa parece que é a melhor proporção para hipertrofia no pós-treino do que você dá a própria whey isolada. Whey, e a pergunta é, whey ou mix de proteína de alto valor, alto valor biológico, alto PDCA? Que é 1, né? O maior valor é 1. Foi demonstrado por esse autor aqui, né, que comparou o efeito da síntese de proteína muscular entre o consumo de uma bebida proteica no pós-treinamento de força, composta por 25% de proteína de soja isolada, 50% de caseína e 25% de whey. Então, que dá uma proporção de 5 para 2,5 para 2,5. Totalizando aproximadamente 19 gramas do produto, né, sendo que 8,7 disso aí de aminoácidos essenciais, e desses essenciais,
ou 1,8 de leucina, versus quando ele comparou isso com o consumo só de whey. Pegou 18 gramas de whey, sendo 8,9 de aminoácidos essenciais, dos quais 1,9 de leucina. O valor proteico consumido corresponde a cerca de 0,3 gramas de proteína por quilo de massa muscular. Né? Qual foi o treinamento realizado? 8 séries de extensão de perna com intensidade progressiva de aproximadamente 70% do RM. Então, qual foi o resultado final dessa história? Isso saiu nesse trabalho aqui, efeitos do consumo proteico sobre a hipertrofia ocasionada pelo treinamento resistido, né? Santiago Tavares Paz. Trabalho agora, em 2016. Resumo da ópera. A análise da biópsia, que foi feita com biópsia muscular, dos participantes mostrou que o consumo do mix de diferentes fontes proteicas foi capaz de aumentar a síntese proteica muscular na mesma proporção que o whey. Contudo, a amplitude da aminoacidemia e a sinalização de mTOR promovida pelo consumo do blend foi mais prolongada que o whey protein. Dessa maneira, acredita-se que essa pode ser uma estratégia para prolongar a oferta de aminoácido ao músculo e aumentar a síntese de proteína muscular depois de um treinamento resistido. O mix, então. Com mix. Muito obrigado, um abraço e um queijo. Conhecimento. Grande brasileiro! Aí, alguém quer falar? Deu uma acelerada aí que senão não dá tempo de conversar. Elogiar a